Olá, caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, no YouTube. E é uma alegria enorme poder conversar com vocês, refletir o Evangelho com vocês. E hoje eu quero começar uma caminhada que vai até o dia 25 de dezembro, que é o que a gente comemora como Natal, o nascimento de Jesus. E nesse percurso até o dia 25 de dezembro, eu gostaria de refletir algumas coisas bastante importantes que podem culminar, resultar, não apenas na comemoração do Natal de Jesus, mas quem sabe culminar na celebração do nosso nascimento em Jesus. Ou o nosso renascimento, a nossa restauração na caminhada com Jesus. Quando a gente fala de Natal, eu não quero entrar aqui em discussões bobas, se realmente Jesus nasceu no dia 25 ou não quero entrar nessas questões de forma alguma, pelo contrário, eu quero aproveitar essa celebração cultural que é sempre cheia de muita sensibilização, quer dizer, ainda que a pessoa não acredite em nada, vai chegando esse final do ano, alguma coisa vai sensibilizando o seu coração, esses tempos de festa, de final de ano, de alguma forma mexem com a gente, de alguma forma estabelece o fim de alguns ciclos e o início de outros. Então eu quero aproveitar esse momento, justamente para, sem entrar nessas conversas bobas, pensar sobre o nascimento de Jesus em nós. O que é que precisa nascer em nós para que o Natal de Jesus nos conduza ao Natal para uma nova vida? Eu vou repetir para você. O que é que precisa nascer em nós? O Natal de Jesus a gente já conhece. A gente sabe da sequência do evento, a gente sabe onde Jesus nasceu, a gente conhece o contexto cultural do nascimento de Jesus, a gente sabe o que significou o Natal de Jesus para aquelas pessoas de seu tempo e para nós. Mas uma pergunta que não quer calar é: quais são os desdobramentos desse Natal de Jesus em nós? Quando o Natal de Jesus deixa de ser um fato histórico e passa a acontecer em minha vida, ele nasce em mim. Quais são os outros nascimentos que acontecem nesse processo? Então, se eu pudesse resumir e traduzir e deixar bem simples a pergunta é: o que é que precisa nascer em nós a partir de Jesus? O que precisa nascer em nós a partir do ensino de Jesus? Quem sabe, refletindo sobre essas coisas, dando passos práticos na direção dessa compreensão e dessa reflexão, quando a gente chegar no dia 24, 25 e formos comemorar o Natal, a gente não esteja também comemorando o nosso nascimento para uma nova vida. E eu não estou falando aqui com pessoas que, quem sabe, nunca ouviram o ensino de Jesus, ou não se sentem seguidoras de Jesus. Não, eu estou falando para mim. Eu estou falando para pessoas como você mesmo. Ou você pensa que porque você já está há algum tempo na caminhada, você não precisa morrer para algumas coisas e nascer para outras. Esse processo de nascimento, ele é um processo constante na nossa vida. Não podemos nos enganar quanto a isso. Todos nós precisamos de um renovo. Todos nós precisamos restaurar, renascer para algumas coisas. E é isso que eu gostaria de te convidar a refletir até o dia 25. Vamos juntos? Você topa ir comigo nessa jornada? Eu conto com você nesse processo, tá bom? Na medida em que nós formos falando dos temas, dos assuntos, coloque aí embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso, o que você sente sobre isso. Você pode compartilhar coisas relacionadas à sua vida e você já sabe, o próximo vídeo do YouTube
eu vou comentar em cima dos comentários de vocês desse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez no meu canal, por favor, peço que se inscreva. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, também ative aí os sininhos das notificações, deixa aí a sua curtida. E se de alguma forma esse vídeo for útil para você, por favor, compartilhe com amigos, com vizinhos, com colegas, com grupos, com aqueles que você acha que poderão se interessar por esse conteúdo, por essa jornada, aqueles que você quiser que se juntem a nós nessa mesma caminhada até o Natal. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa reflexão do dia, do programa Oração de Cada Dia. Vamos pensar juntos sobre o que precisa nascer em nós. Tá aí para vocês a música do Felipe Valente, Há um Deus. Há um Deus. Que coisa boa, que bom poder ouvir uma canção como essa pela manhã. Gente querida, então, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos iniciar hoje uma caminhada que vai até o dia 25 de dezembro, que é quando se comemora culturalmente o nascimento de Jesus. Eu não vou entrar aqui em pormenores, dizendo se Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro ou não. Para a gente pouco importa isso, é um tipo de discussão que eu não costumo entrar por achar uma discussão meio boba. O fato é que Jesus nasceu. E o fato de ter Jesus nascido representa, simboliza uma transformação, uma mudança na história da humanidade. Isso é inegável. A presença de Jesus nos evangelhos e o cultivo dessa memória tem alterado a história da humanidade em muitos aspectos. Então, eu não vou entrar nessa discussão de que se Jesus nasceu em abril, se ele nasceu em dezembro. Para mim, o que importa é o fato insofismável de que Jesus nasceu. Ora, Jesus nasceu historicamente em algum momento lá há mais de 2000 anos atrás. Tudo bem. No entanto, esse nascimento não é suficiente para nós. Nós temos aprendido aqui todos os dias na oração de cada dia de que Jesus precisa nascer em nós. Nascer historicamente, isso já aconteceu. Jesus já nasceu em muitas pessoas, mas ele precisa nascer em cada um de nós. A sua vontade precisa crescer, se expandir, a sua mentalidade precisa de fato tomar o nosso coração de maneira cada vez mais inteira. E a caminhada que eu proponho a vocês até o dia 25 de dezembro, portanto, cerca de 15 programas, é a gente refletir exatamente isso. O que é que precisa nascer em nós a partir de Jesus? O que é que precisa nascer em nós a partir de Jesus? Quem sabe a gente refletindo sobre essas coisas e tomando decisões nessa direção, dia 25, dia 24, não sei quando é que você tem o costume de cear em família ou de comemorar o Natal, quem sabe nesse Natal você não esteja apenas comemorando o nascimento de Jesus, mas quem sabe você possa comemorar também o nascimento da vontade, da mentalidade, do amor de Deus no seu próprio coração. Aí você diz, então essa caminhada é apenas para aqueles que não conhecem? Essa caminhada é apenas para aqueles que nunca ouviram falar? De forma alguma. Eu nunca me coloco na posição de alguém que não precisa de renascimentos. Pelo contrário, eu reconheço que Jesus mora em mim. Eu reconheço que em um momento da história bastante específico, houve uma explosão de graça no meu interior e Jesus passou a abrir
para os meus olhos e para as minhas percepções, um novo mundo. Mas eu preciso reconhecer também que esse processo se repete e se repete ao longo da nossa história, muitas vezes, no sentido de que precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo e de novo. Nós precisamos de uma renovação do entendimento constante. E, portanto, sempre precisamos de coisas do Evangelho de Jesus nascendo em nós, cada vez mais profundamente, cada vez mais enraizado, cada vez mais intenso e profundo. Portanto, o que é que precisa nascer em nós? Esse será o tema da nossa reflexão nesses próximos 15 programas. Nós vamos refletir sobre isso, vamos orar sobre isso e vamos encerrar no dia 25 de dezembro com uma experiência de gratidão, com um programa de gratidão a Deus por tudo aquilo que nasceu em nós ao longo desses 15 programas. Vamos juntos? Vamos caminhar nessa direção juntos? Vamos encerrar o ano desse jeito, com essa reflexão, com esse coração, com esses conteúdos, abrindo a nossa mente, o nosso espírito e o nosso coração? Será uma alegria ter vocês comigo nessa jornada. E daí você me pergunta, o que é que poderíamos pensar hoje? O que é que precisa nascer em nós primeiramente? Eu fiquei pensando sobre isso ontem e eu comecei a pensar sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, até os seus 12 anos de idade, nós vemos alguns relatos nas Escrituras, mas de algo bastante ainda imaturo, que estava para crescer, amadurecer e se tornar público definitivamente aos 33, 34 anos de vida de Jesus. Daí eu percebi um nascimento de Jesus para a publicidade. Quando Jesus é batizado por João Batista, Jesus, a partir daquele momento, ele começa a se manifestar publicamente, falando sobre o reino de Deus, sobre a importância de ele sofrer na mão dos religiosos, de morrer, de ressuscitar ao terceiro dia, e ensinou tudo o que ensinou a nós a partir desse período. E eu fui pesquisar aqui qual foi a primeira coisa que Jesus falou em suas pregações. E daí eu descobri que em Mateus, por exemplo, capítulo 4, diz que a primeira pregação de Jesus, publicamente, se deu quando Jesus soube que João Batista foi preso. E o texto diz: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Essa foi a primeira mensagem de Jesus pública. Arrependimento. Metanoia. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de disposição, alteração de percurso, conversão. E eu acho isso muito simbólico, muito importante. Porque nada cresce dentro da gente se a gente não passar antes por algum tipo de arrependimento. Ora, a gente só permite que algumas coisas entrem no nosso coração e renovem o nosso interior se a gente admite que o nosso antigo jeito de viver ou o nosso atual jeito de viver não é suficiente, não é bom. Se a gente não passa por esse tipo de arrependimento, a gente não se vulnerabiliza, a gente não se abre para as coisas que podem transformar a nossa vida. Por isso que Jesus criticou tanto pessoas que se achavam sadias, pessoas que achavam que não precisavam de ajuda, que não precisavam mudar.
Jesus criticou muito os fariseus, por exemplo, porque eles eram pessoas que se achavam completos. Eles não se arrependiam de nada. Pelo contrário, eles se vangloriavam de ser o que eram e até faziam comparações esdrúxulas com outras pessoas, do ponto de vista da moralidade. E Jesus criticou ferrenhamente e disse: olha, o Filho do Homem não veio para aqueles que estão sãos, mas o Filho do Homem é como um médico, ele veio para os que estão doentes. E vir para os que estão doentes significa dizer que ele veio para aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Então, o que é que precisa nascer em nós? Precisa nascer em nós o arrependimento verdadeiro. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Você quer aprender a colher as sementes da graça de Deus no seu coração, a palavra do Senhor no seu coração? Você quer realmente preparar a terra do seu coração para ser fértil, para ser uma terra boa que acolhe a vontade de Deus, a mentalidade do Evangelho e vai permitindo que isso cresça dentro de você? O ponto de partida é o arrependimento. Ah, como eu preciso me arrepender de tantas coisas. Você precisa se arrepender de alguma coisa? Você precisa se arrepender de alguma coisa? E daí talvez você diga assim: do que você está falando? O que é esse arrependimento? É aquele remorso que a gente sente, aquele mal-estar que a gente sente quando faz uma maldade? Quando a gente pisa na bola com alguém? Sim, passa por isso. Se sentir incomodado com o erro é parte do processo. Todo mundo que se arrepende se sente mal daquilo que realizou, daquilo que falou, daquilo que fez, da maneira como se comportou, da maneira como pensou, da maneira como julgou. O arrependimento verdadeiro passa por esse remorso, passa por essa atitude, essa tristeza, esse incômodo, de que aquilo que aconteceu é incompatível com aquilo que você está semeando no coração. Isso é completamente diferente da direção que você está tomando na sua vida. Mas é mais do que isso. Vai além do remorso, vai além da tristeza. Vai além do incômodo. Há pessoas que se sentem incomodadas, mas não mudam. Há pessoas que até chegam a dizer: me perdoe, mas não se alteram. E eu me incluo nessa posição em algumas coisas da minha vida. Há coisas da minha vida em que eu já disse: Senhor, me perdoe. Mas eu permaneci fazendo aquilo por muito tempo. Arrependimento significa uma alteração do estado mental, de tal maneira que aquilo que eu fazia antes passo a não fazer mais, por uma decisão forte, firme, intensa, verdadeira, de deixar para trás as coisas que já não fazem mais parte do meu jeito de viver, da minha direção na vida. Arrependimento envolve essa decisão lúcida, consciente, de deixar para trás aquilo que precisa ser deixado no retrovisor da nossa história. Há coisas que fazem parte do tempo de meninice, do tempo da imaturidade, do tempo da infantilidade. Há coisas que nós precisamos deixar para trás. E arrependimento às vezes envolve também a humildade de você reconhecer que algumas coisas na sua vida você não consegue mudar sozinho. De que há coisas que você já tentou com todas as suas forças, com todas as suas ferramentas. E você disse: Rodrigo, eu já me arrependi muitas vezes. Eu já me senti mal muitas vezes, por isso que pratico.
e tentei com as minhas próprias forças e não consegui. Então, arrependimento às vezes significa também dizer para um outro: me ajude, ande comigo, me fortaleça, porque sozinho eu não estou conseguindo deixar isso para trás. Isso quer dizer jogar a responsabilidade sobre um outro? Não. Isso significa apenas dizer o seguinte: a responsabilidade é minha do meu erro. A responsabilidade do meu pecado é completamente minha. No entanto, eu percebo que com tudo que já tentei sozinho realizar, esse arrependimento não foi suficiente. Isso permanece presente em mim. Isso permanece me matando. Isso permanece causando os seus males. E às vezes esse arrependimento significa então chamar algumas pessoas e dizer: me interna, me ajuda. Preciso de algo que vá além das minhas forças. Pelas minhas forças sozinho, eu não dou conta desse negócio. Eu já percebi, já cheguei à conclusão de que se eu não for num psicólogo, se eu não for num psiquiatra, se eu não cultivar uma relação íntima que me faça sempre falar dessa situação, desse problema, especialmente quando a coisa mais pega, eu não consigo deixar isso para trás sozinho. Arrependimento. E daí, quando a gente lê Jesus dizendo: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, ele está validando o que João Batista estava fazendo e estava falando. Afinal de contas, essa era a pregação de João Batista no deserto. E só para vocês verem como são as coisas, lá em Lucas, no capítulo 3, João Batista está pregando: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E algumas pessoas perguntaram a João Batista: então, o que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João Batista respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Quem sabe o arrependimento pelo qual você precisa passar, e eu precisamos passar, seja o arrependimento da falta de generosidade na nossa vida. A gente só quer as coisas pra gente. A gente não reparte. A gente disse em algum momento da nossa vida que quando as coisas ficassem melhores, a gente seria mais generosos. Nós seríamos mais bondosos. E daí, esse tempo chegou, mas você que tinha uma túnica quer ter a segunda, quer ter a terceira, quer comprar as melhores túnicas de marca. Você que já tem túnicas suficientes para se vestir no ano inteiro, se recusa a abrir mão de algumas delas para satisfazer a necessidade do outro. Muitos de nós precisamos nos arrepender desse egoísmo, desse consumismo, desse acúmulo de coisas que só nos piora, que só nos deixa cada vez mais malignos no nosso individualismo. A gente tem o suficiente para viver e a gente tem um coração muito pouco desprendido. A gente cria diversas estratégias para não doar, para não ajudar, para não fortalecer o outro. O nosso tempo é só nosso. Perguntaram para João Batista o que era se arrepender, o que nós temos que fazer então. Se arrepender é uma coisa muito prática. Quem se arrepende do seu egoísmo, então divide o que tem com o outro. Disponibiliza o que tem para quem precisa de ajuda.
É muito prático. Agora você está numa situação tão confortável, por que isso ainda não se traduz em ajuda, em fortalecimento de outras pessoas? Por que você não faz nascer no outro recursos que ele não tinha? Por que você não faz do Natal do outro um Natal mais feliz? Se você tem condições de fazê-lo. Por que a sua mesa farta não pode ser também uma mesa que serve outros, que cuida de outros, que alcança outros, que olha para outros? Por quê? Se arrepender é isso. Alguns publicanos também vieram para serem batizados por João e perguntaram: mestre, o que nós devemos fazer? João disse: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Ou seja, parem de ser injustos com as pessoas, vocês que cobram impostos, vocês que lidam com a coisa pública. Parem de cobrar a mais, para de se enriquecer à custa do necessitado. Vocês estão ficando ricos a despeito da pobreza dos outros. Vocês, gananciosos, estão explorando ao máximo os pequeninos, enquanto vocês deitam e vivem uma vida folgada a partir do sangue das pessoas. Vocês sugam as outras. Vocês, de muitas formas, roubam o outro. Arrependimento é parar com essa tolice, com essa maldade, com essa injustiça. Arrependimento é isso. Não é um arrependimento teorizado. É na prática. Parem de cometer isso. E os soldados também perguntaram a João Batista: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão. Para de pegar suborno. Nem acusem ninguém falsamente em nome da lei. Vocês sabem que a lei está a favor de vocês. Vocês têm um poder da lei sobre vocês. Parem de utilizar disso para abusar das pessoas. Para de usar a farda de vocês com essa promiscuidade. Contentem-se com o seu salário. Contentem-se com o seu salário. Então, o que é que precisa nascer em nós? Arrependimento. Eu gostaria que você se comunicasse e colocasse aquilo pelo qual você precisa se arrepender. Você está assistindo pelo YouTube? Coloque nos comentários desse vídeo aquilo pelo qual você precisa se arrepender. Coloque aqui no chat do Facebook ou do aplicativo da Web Rádio Caminhante Aprendiz aquilo pelo qual você precisa se arrepender. Quem sabe como sendo um primeiro passo na direção de uma mudança de mente, de uma mudança de coração. Vamos tentar dar contornos práticos para aquilo que precisa nascer dentro de nós de arrependimento. Quem sabe quando a gente for comemorar uma ceia em família e pensarmos no nascimento de Jesus, em tudo que Jesus representa para nós e para a humanidade, a gente possa também celebrar o arrependimento de muitas coisas que precisam ficar para trás, que estão sendo sepultadas a partir de hoje, de uma decisão firme, verdadeira, prática, que não é baseada apenas em um remorso passageiro. Pelo contrário, é uma decisão que permanece. É uma decisão hoje que vira uma decisão amanhã,
que se replica numa decisão depois de amanhã e que vai se replicando como uma decisão sincera, intensa, verdadeira, transparente. Vai se replicando e vai se replicando, e a cada dia você vai decidindo se arrepender por aquilo e vai, pouco a pouco, permitindo que o Espírito de Deus construa em você uma nova história de vida. Do que é que você precisa se arrepender? Do que é que você precisa se arrepender? O arrependimento precisa acontecer em nós. Vamos orar? Vamos orar? Você poderia, aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, no carro, a caminho do trabalho, você poderia orar, se arrependendo daquilo que precisa de arrependimento? Pode ser um fato do passado que se repete, pode ser uma maneira de agir em relação ao próximo, em relação à sua família, em relação à sua esposa, seu esposo. Pode ser uma maneira de se comportar na vida, diante das pessoas ao redor, se arrepender do orgulho, se arrepender de tantas coisas. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Evangelho com o coração aberto, sabendo que precisamos nos arrepender de muitas coisas. Precisamos nos arrepender daquilo que não constrói, daquilo que não é vida, daquilo que não é saúde, que não é equilíbrio, que não é caminho, que não representa o teu ensino. Precisamos nos arrepender daquilo que se manifesta com imposição sobre o próximo, dos males que cometemos sobre a vida do próximo. E nós queremos apresentar isso diante de Ti nessa manhã. E eu me arrependo, Senhor, de muitas coisas na minha história de vida. Me arrependo de tantas ansiedades que às vezes cultivo, de recorrer a tantas coisas por causa dessa ansiedade, por recorrer à comida como manifestação dessa ansiedade, por recorrer à pornografia como manifestação dessa ansiedade, por me permitir me acelerar quando preciso descansar e desacelerar. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Me arrependo por às vezes cuidar tão bem das pessoas que estão fora, daqueles que pedem ajuda, e às vezes não estar atento a coisas tão próximas de mim, que precisam de igual ajuda. Peço perdão e me arrependo de todas essas coisas que desequilibram meu ser, que não são saúde para minha alma. Muitas vezes por não conseguir dizer não às redes sociais, às demandas que vêm a partir da virtualidade, por às vezes estar tão presente nesses ambientes e não conseguir não, dizer não para o meu próprio bem, para a minha própria saúde. Eu me arrependo, Senhor, por me deixar dominar por essas coisas todas, por me deixar dominar por essas coisas todas. Me arrependo por realmente não
não ser um bom tradutor do Evangelho de Jesus a partir dessas decisões, dessas atitudes. Me perdoe, Senhor. Me ajude. Nasça em mim mais uma vez. Cresça em mim mais uma vez. Renova os meus pensamentos, as intenções do meu coração, as minhas energias. Renova em mim, Senhor, a vontade de realizar aquilo que é bom. Renova em mim, Senhor, a vontade de olhar para a minha vida e decidir na direção do bem. Renova em mim a disposição de consertar aquilo que trinquei, aquilo que quebrei. Porque às vezes o arrependimento passa por isso também, por reparar o dano, por devolver aquilo que foi roubado, por pedir perdão àquele a quem fizemos o mal. Às vezes passa por essa direção, por esse caminho. Às vezes o arrependimento, ele se concretiza quando estamos dispostos a oferecer ao outro aquilo que, de alguma forma, nós retiramos dele. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude ao longo desse dia inteiro a continuar nos arrependendo e a continuar enxergando as coisas que precisamos nos arrepender. Nos ajude a enxergar isso, para a glória do Teu nome. Nós estamos nus diante de Ti, com o coração aberto, sem medo, sem receio de perdermos a nossa reputação, do que os outros vão pensar da gente. Nós não estamos mais presos a esse negócio, Senhor. Nós estamos de peito aberto, disponíveis e dispostos a mudar em tudo aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina a mudar. Abra a nossa percepção nesse dia, para percebermos aquilo que precisa se realizar nessa direção. Eu oro assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar com vocês agora pelas pessoas que pediram oração. A Cris, do Rio de Janeiro, pediu oração pelo Marcos, pela Dafine, pela Fatinha, pela Dona Cândida, pela Simone, pelo Carlos, pela Andressa, pela Fedra e por ela mesma. A Cris está com Covid, está passando por um momento difícil e mesmo assim ela está pensando nos seus amigos e orando pelos seus amigos. Vamos orar por eles todos. A Diene pede oração por sua mãe Cleusa Cardoso, que Deus proteja ela e minha avó Melânia. A Cleusa é uma querida que está também com suspeita de Covid. Eu peço oração também pela minha sobrinha Helena, que está com suspeita de Covid. O meu cunhado Jogli, que também está com suspeita de Covid. Vamos orar por esses queridos que estão passando por essas dificuldades, por essas crises, por esse momento de insegurança. Que a graça de Deus os alcance, os fortaleça. Vamos orar juntos, queridos. Ó Senhor, olha por essas pessoas.
Olha o Marcos, Senhor, a Dafine, a Fatinha, a Dona Cândida, a Simone, o Carlos, a Andressa, a Fedra, a própria Cris. Dê força a eles, que a tua bondade esteja sobre a vida deles e que aquilo que nós estamos refletindo hoje se concretize na vida de cada um deles, que o arrependimento nasça em seus corações para uma nova vida, para um novo pensar, para um novo sentir. Oro também pela Cleusa, pela Helena, pelo Jogli, pela Melânia. Que a tua bondade esteja sobre a vida dessas pessoas, com suspeita de Covid ou vulneráveis em relação a essa condição. Senhor, dê força a essas pessoas para enfrentarem essa batalha com toda a força que o Senhor dá. Por favor, Senhor, dê graça a elas. Dê graça, que não façam parte da estatística de pessoas que sucumbiram diante desse vírus. A minha oração é que essas pessoas se restaurem, voltem para o seu convívio natural, voltem para o seu dia a dia completamente saudáveis. A minha oração é para que eles permaneçam no caminho do curso da sua história, que a tua bondade esteja sobre a vida deles, vencendo toda a insegurança, vencendo toda a alteração genética, toda a alteração física, que a tua bondade os acompanhe na vida, em que eles consigam dizer depois disso tudo que passaram por isso e estão bem, que eles possam dar esse testemunho de que foi só um momento de turbulência, mas agora eles já estão completamente melhorados, recuperados e prontos para a vida. A minha oração é por eles e por nós, em nome de Jesus. Nos ajude, nós precisamos muito, muito, muito da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa manhã. Muito obrigado por estarmos juntos nessa manhã. Enquanto eu falava o que eu falei, a minha tia Lourdes mandou aqui um bom dia, dizendo bom dia, Rô, bom começo de semana. O Carnô também mandou um bom dia. A Cida Ajala mandou um bom dia. A Riva Ramalho também mandou um bom dia aqui pelo Facebook. O querido Diego Camilo mandou um bom dia. Um outro querido aqui, pelo grupo do WhatsApp, o Léo, também mandou um bom dia. Muito bom estar com vocês. A Valéria Campos, pelo aplicativo, também mandou um bom dia. E ela também pediu mandou um pedido de oração aqui. A tia Clemilda está com suspeita de AVC, está no hospital. Vamos orar pela Clemilda, vamos orar por ela nesse momento. Deixa eu anotar aqui. Vamos orar. Pai, abençoe também a Clemilda, Senhor, que está com suspeita de AVC no hospital. Que a tua bondade esteja sobre a vida dela também. Dê forças a ela. Dê sabedoria aos médicos. Dê boa consciência a todos. Senhor, que ela consiga compreender as suas limitações nesse momento e consiga lidar com isso da melhor forma possível. Tu és aquele que pode curá-la, restaurá-la com uma palavra, como o Senhor fez com o cego, como o Senhor fez em tantas situações. A nossa oração é em favor dela e da sua família e daqueles que estão sofrendo com o sofrimento dela. Dê força a eles, dê resiliência a eles, dê força de superação a eles. Eu oro por ela, por eles, por essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vocês sabem que esse programa vai reprisar ao meio-dia, às 19 horas, na Web Rádio Caminhante Aprendiz. Fique à vontade, ouça a Web Rádio
o quanto você quiser, tá bom? Também vai ficar disponível no YouTube, se você quiser, entre lá no YouTube, acesse as outras reflexões, deixe o seu comentário lá, para a gente poder interagir também por lá, tá bom? E amanhã a gente volta às 7 horas, se Deus nos permitir, para mais uma oração de cada dia. E amanhã nós vamos continuar nessa mesma toada. O que é que precisa crescer em nós? O que é que precisa crescer em nós? Hoje precisa crescer o arrependimento em nós. Precisa se desenvolver essa mudança de mente em nós. E amanhã nós vamos continuar nessa reflexão sobre o que precisa nascer em nós. Queridos, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, um beijo para todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.